Oi, gente. Boa noite. Vamos lá? Vamos começar nossa aulinha de hoje. Opa, deixa eu subir o slide. Hum, vamos lá. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre concordância. É, o que que é a concordância na língua portuguesa? Nós temos visto desde a primeira aula algumas nuances da linguagem que às vezes a gente esquece por falta de uso ou porque a gente não decorou, bem decorado, uma regrinha boba, coisa e tal. Nós viemos desde a primeira aula caminhando numa linha, numa estrutura linear totalmente compreensível da língua. O que eu quero dizer com isso? A gente começou lá desde o comecinho, lembram? A gente começou com morfologia, aprendendo o que que era artigo, relembrando, né? O que que era artigo, o que que era numeral, o que que era verbo. A gente passou pelas nuances da sintaxe na penúltima aula, na última, se eu não me engano, para hoje a gente entrar na parte de concordância. Por que que eu falo que a gente fez um caminho linear? Porque a gente está tratando a linguagem de uma, de uma forma usual. Tudo que eu falo nas nossas aulas é em respeito, em relação à língua na sua maneira mais pura de ser usada. Não só a parte da gramática normativa, mas a gente tem tratado a língua aqui como um aparelho de comunicação, como a parte da linguagem que a gente utiliza para se comunicar. Por que que a gente está tendo concordância hoje? Porque lembram que na última aula a gente falou sobre sintaxe, sobre saber ler e entender a frase como um conjunto, porque a sintaxe trata do conjunto da frase na sua totalidade, diferente da morfologia que trabalha cada parte estrutural. Hoje, com a concordância, a gente vai relembrar como que a gente tem essa relação entre cada componente da oração. Por que que a gente tem a concordância verbal? Por que que a gente tem a concordância nominal? Por que que eu falo que é um acompanhamento linear da linguagem? Porque a gente está trazendo para o nosso dia a dia, para a nossa produção textual, seja ela escrita ou falada, as nuances da linguagem que a gente já viu lá atrás na escola, muitos anos atrás. E às vezes a gente esquece. Então a gente está relembrando da maneira mais prática possível, seguindo essa linha digamos assim, de entendimento da linguagem. Hoje, então, a gente vai estudar um pouquinho sobre a concordância, qual a importância da concordância, quais as regrinhas mais comuns, e como que a gente consegue entender essa concordância. Então, em concordância, nós temos dois viés. Nós temos a concordância verbal, que é aquela que vai garantir que verbo e sujeitos concordem entre si, e temos a concordância nominal, que é aquela que garante que os substantivos concordem com os adjetivos, artigos, numerais e pronomes. Observem essa frase aqui, ó. Nós, estudantes, nós estudaremos regras e exemplos complicados juntos. Toda a frase está no plural, toda concordando, bonitinha, encaixadinha. Sonoramente falando, fica até mais bonito de se entender, de se ouvir. Então, vamos começar com a concordância nominal. A concordância nominal é aquela que a gente vê a relação entre gênero e número, entre substantivo, adjetivo, artigo, numeral e pronome. Observem esse quadrinho que tem aí. Tem duas mulheres, duas senhoras conversando e uma está falando, elas estão falando sobre uma outra pessoa. Lembram que a gente debateu que numa relação de comunicação sempre temos alguém que fala, alguém que ouve sobre algo ou alguma outra pessoa, sempre é uma tríade. Nesse caso, a gente está vendo explícito aqui. Observem o que elas estão trocando de informação ali.
Ai, amiga, então quer dizer que ele está saindo com uma bonitona que conheceu na academia? Sinto muito. E a amiga responde: Tudo bem, já me senti vingada quando ela falou na frente dos amigos dele. Tenho bebido menos Coca-Cola. Qual o aspecto da frase que está trazendo um pouco de confusão que a gente tem aí na segunda frase? A gente tem o menos. Por quê? Porque hoje nós sabemos que o menos não existe em língua portuguesa, é, na gramática normativa, na língua portuguesa embasada. A gente até pode utilizar numa conversa, dependendo do ambiente. Se for uma conversa, uma comunicação mais informal, a gente consegue utilizar. Mas se não for, se for um texto produzido ao pé da letra, se for uma comunicação mais precisa, uma comunicação mais culta, a gente não utiliza o menos. Lembra que eu falei para vocês que a gente tem essa diferença entre a língua falada e a língua escrita? Dependendo do âmbito de com quem a gente está falando, na nossa língua falada, a gente não precisa ter totalmente a estrutura da linguagem normativa, a gente não precisa ter uma linguagem totalmente rebuscada, porque se a gente está trocando informação através da voz, num ambiente confortável, com pessoas que a gente se sente confortável para fazer essa troca, e que conheçam, saibam do que a gente está falando, a gente não precisa levar essa comunicação ao pé da letra. Então, a gente pode sim falar algumas palavras que não são aceitas na linguagem normativa. A concordância nominal que a gente está vendo aqui hoje é a concordância nominal da gramática normativa. É aquela pré-estabelecida para que ela seja respeitada. Então, ela tem algumas regrinhas. Então, na língua escrita, quando a gente lê esse segundo quadrinho, qual o único aspecto desse quadrinho que causa estranhamento? É o menos, porque, segundo a gramática normativa, o menos não existe. Então, lembra que eu falei gramática normativa respeita essa relação entre gênero, número, substantivo, adjetivo, numerais, etc. A gente tem alguns tipos de concordância dentro da concordância nominal. O primeiro tipo que a gente tem é a concordância em gênero, quando a gente consegue flexionar em masculino ou feminino. Temos a concordância em número, que é aquela concordância que indica a flexão tanto no singular quanto no plural. E temos também a concordância em pessoa, que é aquela que a gente tem a flexão em primeira, segunda ou terceira pessoa. Por que que a gente está relembrando concordância? Porque agora a gente vai entrar nas regrinhas básicas de concordância, que às vezes no nosso dia a dia a gente esquece, ou a gente até mesmo usa, mas não sabe por que que a gente usa, não lembra o porquê. A primeira regra básica que a gente tem em concordância nominal é quando a gente tem a concordância entre um substantivo e mais de um adjetivo. Então, quando eu tiver mais que um adjetivo para um substantivo só, eu posso concordar de duas formas. Eu posso colocar o artigo antes do último adjetivo. Lembra que o artigo é aquele que está ali para caracterizar, para destacar algo que já foi falado? Trazer para o feminino, para o masculino. Então, eu tenho aí a língua francesa e a italiana são encantadoras. Eu tenho um artigo, dois, um adjetivo, dois adjetivos para um substantivo. Então, eu posso colocar o artigo antes do último adjetivo para especificar aquele adjetivo. Ou eu posso colocar o substantivo e o artigo no plural. Então, eu também posso falar as línguas francesa e italiana são encantadoras. Se eu utilizo o substantivo e o artigo no plural, eu não preciso utilizar o artigo no segundo ali, adjetivo. Por quê? Porque eu já estou trazendo a informação de que são dois, ou mais no caso, porque aqui já está no plural. Temos também a concordância entre substantivos e um adjetivo. Então, quando eu tiver mais que um substantivo e só um adjetivo, eu também tenho duas formas de concordar. Se esse adjetivo vier antes do substantivo,
o adjetivo ele deve concordar com aquele que ele está mais próximo. Linda, filha e bebê. Se o adjetivo vier depois do substantivo, aí ele concorda com o mais próximo ou com todos os substantivos. Pronúncia e vocabulário perfeito, concordando só com o que está mais próximo, vocabulário. Pronúncia e vocabulário perfeitos, concordando com ambos os substantivos. Temos também alguns casos particulares na nossa concordância nominal. Um a gente já viu lá atrás nas expressões problemáticas, mas que precisa ser relembrado, porque às vezes a gente esquece. Lembram que o obrigada é quando uma pessoa se sente agradecida sobre algo, sobre alguma coisa para outra pessoa. Então, concorda com quem está falando, a pessoa que está falando, porque é a pessoa que está se sentindo agradecida. Então, mulheres dizem obrigada, homens dizem obrigado. Mariana disse obrigada a todos os convidados. Temos também, tanto na função de pronome adjetivo quanto na função de advérbio, menos é sempre invariável, ou seja, o menos não existe na nossa língua normativa. Ela é menos questionadora que ele. Não importa se é masculino ou se é feminino, o menos é invariável. Temos também a palavra meio, que pode ser usada como numeral ou como advérbio, dependendo sempre da palavra que ela está ali modificando. Quando for determinante de um substantivo e ela funcionar como um numeral adjetivo, ela vai concordar em gênero com o substantivo. Adicione meia colher de açúcar. Quando for modificante de um adjetivo, aí ela vai ter a função de advérbio, então é invariável. Continua como meio. Marisa é meio gastadeira e seu marido está desempregado. Temos também anexo e incluso, que são adjetivos que sempre concordam com o substantivo que eles estão ali modificando. Então, se é algo no masculino, eu posso utilizar anexo ou incluso. Se é algo feminino, eu posso utilizar anexa e inclusa. Olha os exemplos que nós temos aí. Segue anexo o documento solicitado. O documento. Segue anexa a fotografia para cadastro. A fotografia. Os alunos estão inclusos no programa de assistência estudantil. A pasta de materiais está inclusa no valor da matrícula. Temos agora a concordância verbal. Observem essa frase, essa tirinha do H. Temos aí dois dragões, dois bichos, e o Agar fala para o amigo dele: se eles não forem embora logo, vamos precisar aprender a dormir em pé. Observem a estrutura da frase. Se eles não forem embora logo, a gente está separando a frase para ficar mais fácil de analisar. A gente tem aí sujeito na terceira pessoa do plural, o verbo na terceira pessoa do plural. Então, o sujeito na concordância verbal, ele sempre vai concordar com o verbo. Observe a segunda frase. Vamos precisar aprender a dormir em pé. Nós temos aí o sujeito na primeira pessoa do plural, sujeito oculto, e temos o verbo também na primeira pessoa do plural. Então, a concordância nominal, ela sempre trabalha isso, a relação de número e pessoa entre verbo e sujeito. Então, é essa concordância que faz com que a gente entenda a função do sujeito e do verbo na oração, porque ela trabalha justamente isso, essa relação entre número e pessoa e sujeito e verbo. Nós lemos. Terceira pessoa do plural, o verbo também, terceira pessoa do plural. O rapaz estudava com muito foco. A frase toda fica mais bonitinha na hora de ouvir. Observe,
Quando a gente trabalha bem a nossa concordância nominal e a nossa concordância verbal, soa bonito no ouvido. A gente já está tão acostumado a ouvir errado que às vezes a gente ouve certo e a gente acha estranho. Por quê? Porque a gente está perdendo um pouco da mão e um pouco da noção da linguagem normativa. Lembram que eu falei para vocês que o fato da gente se comunicar muito em meios tecnológicos que não exigem esse trabalho para se produzir um texto, produzir uma comunicação mais normativa segundo a gramática, a gente está perdendo um pouco disso nessa era tão tecnológica que a gente está vivendo. Então, às vezes, a gente fala e a gente esquece de utilizar a concordância correta. Por quê? Porque está perdendo o uso. Então, se a gente, cada vez mais que a gente lê, que a gente se preocupar em trabalhar a nossa parte de linguagem, saber se portar através da linguagem, fica mais bonito da gente ouvir a grande maioria das coisas. Por quê? Porque para de ser algo despercebido, passa a ser algo usual. Então, quando a gente lê a frase nós lemos, soa bonito. Fica diferente se alguém fala nós leu. Por quê? Porque a gente entende que está estranho alguma coisa ali, porque a gente sabe que o verbo, quando ele está ali na terceira pessoa do plural, ele é o lemos, ele não é o leu. Então, toda vez que a gente trabalha esse nosso aspecto de produzir um texto, seja falado ou seja escrito, da maneira mais culta e mais rebuscada possível, fica mais fácil da gente ler e entender aquilo que a gente está lendo. Então, vamos para as regrinhas? A primeira regra que a gente tem aí para relembrar um pouquinho de concordância, que são as regras mais comuns que a gente tem, que a gente às vezes confunde, é da concordância de sujeito composto antes do verbo. Toda vez que for um sujeito composto e ele vier antes do verbo, ele sempre precisa estar no plural. Maria e José conversaram até de madrugada. Eles conversaram até de madrugada. Observem, está tudo no plural. Maria e José são dois. Eles conversaram. O verbo precisa concordar. Segunda regrinha básica que a gente tem aí é a concordância de sujeito composto depois do verbo. Então, quando a gente tiver um sujeito composto e ele vier depois do verbo, o verbo pode ficar tanto no plural, como ele pode concordar com aquele que está ali mais próximo. Discursaram diretor e professores. Discursou diretor e professores. Ambos estão corretos. Temos aí também concordância de sujeito formado por pessoas gramaticais diferentes. Esse, às vezes, causa um pouquinho de estranheza, porque não é tão comum a gente utilizar no nosso dia a dia. E às vezes a gente utiliza da maneira correta, mas nem se dá conta do porquê, nem se dá conta dessa regrinha que a gente tem aí. Então, toda vez que a gente tiver um sujeito composto com pessoas gramaticais diferentes, o verbo sempre fica no plural. Só que ele fica no plural concordando com a pessoa que, a um nível gramatical, ela vai ter prioridade naquele verbo. O que é nível gramatical? O que é ter prioridade, professora? Toda vez que eu tiver a primeira pessoa do verbo ali, o eu e o nós, ela vai ter prioridade em relação à segunda pessoa, tu e vós. E toda vez que eu tiver a segunda pessoa, ela vai ter prioridade em relação à terceira pessoa. Então, sempre vai concordar com a primeira pessoa ou com a segunda pessoa. Por quê? Se a gente tem três pessoas ali, qual que exerce superioridade, que tem prioridade? A primeira. Se eu tenho só a segunda e a terceira, qual que vai ter prioridade ali? A segunda. Então, na frase nós, vós e eles vamos à festa. Quem que é a pessoa que comanda aqui? Se eu tenho primeira, segunda e terceira. O nós, porque ele ali é prioridade em relação ao verbo. Então, nós
vamos à festa. Não é eles vão. Por quê? Porque está concordando com quem tem prioridade. A gente tem também os verbos impessoais, que é aquele que sempre fica na terceira pessoa do singular. Por quê? Porque os verbos impessoais são aqueles que não têm sujeito. Então, quais são os principais verbos impessoais? O haver, no sentido de existir, o fazer, indicando tempo decorrido, e os verbos que indicam fenômenos atmosféricos e fenômenos da natureza: chover, nevar, ventar, anoitecer e escurecer. E também, quando o verbo impessoal ele for utilizado no sentido figurado, ele vai deixar de ser impessoal. E aí ele vai começar a ser conjugado nas diversas pessoas que a gente tem, sempre estabelecendo uma concordância verbal, tanto no singular quanto no plural. Choveram pedidos de ajuda alimentar. Literalmente caíram do céu pedidos de ajuda alimentar? Não, é sentido figurado. Então, a gente precisa conjugar esse verbo de acordo com o que o verbo está pedindo, o resto da frase está pedindo. Hoje meus filhos amanheceram doentes. Ele deixou de ser utilizado como um verbo impessoal e passou a concordar. Ontem anoiteci chorando por causa de nossa briga. Eu literalmente nasci como o anoitecer chorando? Não, eu estava chorando enquanto anoitecia. Então, toda vez que a gente tiver esses verbos impessoais sendo utilizados no sentido figurado, a gente passa a conjugar esses verbos. Galerinha, por hoje o que a gente tem é isso. Se eu não me engano, na próxima semana a gente tem gêneros textuais. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Isso mesmo. Semana que vem a gente tem a nossa última grade de conteúdo. Então, como que vai funcionar? A gente vai ter aula normal, e aí durante uma outra aula a gente vai ter uma revisão geral do conteúdo, e aí mais uma aula para avaliação, mais uma aula para feedback da avaliação, e depois o fechamento da disciplina. Então, o que que a gente vai ter na semana que vem? Gêneros textuais. É a parte que vai fechar tudo que a gente tem visto desde a nossa primeira aula. Que a gente vai literalmente entender o porquê que a gente está trabalhando língua portuguesa de novo, mais uma vez, no curso de vocês. Tá bom? Eu vou corrigir esse final de semana a segunda atividade de vocês e provavelmente na próxima semana eu já vou ter as notas. Mas eu vou avisar vocês no grupo que eu tenho a nota dos trabalhos para que vocês me procurem para saber cada um a sua nota, tá bom? Galerinha, por hoje é só. A gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau.